Capítulo 10. Na manhã seguinte, meu corpo doía tanto que eu mal consegui me arrastar da cama. Mas levantei e fiz tudo de novo, e de novo, e de novo. Cada dia era pior e mais frustrante do que o anterior, mas não parei. Não podia. Eu não era mais uma cartógrafa e se eu não conseguisse dar um jeito de me tornar uma grixa, aonde eu iria parar? Pensei nas palavras do Darkling naquela noite sob as vigas quebradas do celeiro. Você é o primeiro lampejo de esperança que tenho em muito tempo. Ele acreditava que eu era a conjuradora do sol, e ele havia acreditado que eu poderia ajudá-lo a destruir a dobra. E se eu pudesse, nenhum soldado, comerciante ou rastreador teria que atravessar o não-mar novamente. Mas conforme os dias avançaram, aquela ideia começou a parecer mais e mais absurda. Eu passava longas horas na cabana de Bagra, aprendendo exercícios de respiração e mantendo posturas dolorosas que supostamente ajudariam minha concentração. Ela me deu livros para ler, chás para beber e repetidos golpes com seu cajado, mas nada ajudou. Será que devo cortar você, menina? Ela gritou, frustrada. Mandar o infernal queimá-la? Ou mandar que a joguem de volta na dobra para virar comida daquelas abominações? Minhas falhas diárias com Bagra só se comparavam à tortura infligida por Botkin. Ele me fez correr por todos os terrenos do palácio, pela floresta, subindo e descendo colinas até eu pensar que desmaiaria. Ele me colocou em exercícios de luta e queda até meu corpo estar coberto de cicatrizes e minhas orelhas doerem de seu resmungo constante. Muito lenta, muito fraca, muito magra. Botkin não pode construir uma casa com ramos tão pequenos, ele gritava para mim, apertando meu braço. Como alguma coisa. Mas eu não sentia fome. O apetite que tinha aparecido após meu combate com a morte na dobra sumira, e a comida tinha perdido todo o sabor. Eu dormia mal, apesar da cama luxuosa, e sentia como se estivesse cambaleando pelos dias. O trabalho que Jenny tinha feito em mim já havia desaparecido e minhas bochechas estavam pálidas novamente, os olhos sombreados, meu cabelo sem brilho e energia. Bagra acreditava que minha falta de apetite e incapacidade de dormir tinham a ver com o fato de não conseguir evocar meu poder. Não é mais difícil caminhar com os pés amarrados? Ou falar com uma das mãos em vez da boca? Ela deu seu sermão. Por que você gasta toda a sua força lutando contra sua verdadeira natureza? Eu não estava lutando contra nada. Eu não pensava que estava. Não tinha mais certeza de coisa alguma. Toda a minha vida eu havia sido frágil e fraca. Todos os dias pareciam uma luta. Se Bagra estava certa, tudo isso mudaria quando eu finalmente dominasse meu talento Grisha. Supondo que eu o tiver um dia. Até lá, estava presa. Eu sabia que os outros Grishas estavam cochichando sobre mim. Os Ethereal que gostavam de praticar juntos no lago, experimentando novos modos de usar vento, água e fogo. Eu não podia me arriscar a deixá-los descobrir que nem conseguia evocar meu próprio poder. Então, dava desculpas para não me juntar a eles e, por fim, eles pararam de me convidar. Nas noites, eles se sentavam em torno do salão abobadado, bebericando chá ou kvass, planejando excursões de fim de semana em Balekrev ou uma das outras vilas próximas a Os Altas. Mas como Darkling continuava preocupado com tentativas de assassinato, eu tinha que permanecer atrás dos muros. Eu estava feliz de ter essa desculpa. Quanto mais tempo eu passasse com os conjuradores, maior a chance de eles descobrirem. Eu raramente via o Darkling, e quando o via era de longe, indo ou vindo, absorto em conversas com Ivan ou os conselheiros militares do rei. Aprendi com outros grixas que ele nem sempre ficava no pequeno palácio, e passava a maior parte do tempo viajando entre a dobra e a fronteira norte ou sul, onde os grupos invasores de Churran estavam atacando acampamentos antes de o inverno chegar. Centenas de grixas achavam-se alocados em diversos pontos de Ravnica, e ele era responsável por todos eles. Ele nunca me dizia uma palavra, raramente olhava na minha direção. Eu tinha certeza de que isso era porque ele sabia que eu não estava mostrando avanços, que sua conjuradora do sol podia se transformar em um erro completo depois de tudo. Quando não estava sofrendo nas mãos de Bagra ou Botkin, eu estava na biblioteca, vagando entre livros de teoria Grisha.
Eu já havia entendido o básico do que os grixas faziam, ou do que nós fazíamos, me corrigi. Tudo no mundo podia ser dividido nas mesmas pequenas partes. A que parecia mágica era, na verdade, os grixas manipulando matéria em seus níveis mais fundamentais. Marie não produzia fogo, ela conjurava elementos combustíveis no ar ao nosso redor e ainda precisava de uma pederneira para criar a faísca que queimaria o combustível. O aço grixa não era moldado com magia, mas pela capacidade dos fabricadores que não precisavam de calor ou de ferramentas brutas para manipular metal. Mas se entendi o que fazíamos, não estava tão certa sobre como fazíamos. O princípio básico da pequena ciência era: os similares se atraem. Mas, depois disso, ficava complicado. Odinakovost era a inespecificidade de uma coisa que a fazia a mesma que todo o restante. Etovost era a especificidade de uma coisa que a tornava diferente de todo o resto. O Odinakovost conectava o Grisha ao mundo, mas era o Etovost que dava a ele uma afinidade por algo como o ar, sangue ou, no meu caso, a luz. Foi então que a minha cabeça começou a girar. Uma coisa se destacou para mim. A palavra que os filósofos usavam para descrever as pessoas nascidas sem dons grixas era Otkazatsiya, ou abandonado. Essa era outra palavra para órfão. No fim de uma tarde qualquer, eu me arrastava na leitura de uma passagem que descrevia a assistência grixa às rotas comerciais quando sentia a presença de alguém atrás de mim. Levantei o olhar e me encolhi na cadeira. O Aparat pairava sobre mim, suas pupilas negras e planas iluminadas com uma intensidade peculiar. Olhei em volta na biblioteca. Ela estava deserta, exceto por nós dois, e apesar do sol se derramando pelo teto de vidro, senti um arrepio rastejar dentro de mim. Ele se sentou na cadeira ao meu lado com uma rajada de roupas mofadas, e o cheiro úmido dos túmulos me envolveu. Tentei respirar pela boca. Está gostando dos seus estudos, Alina Starkov? Muito, eu menti. Estou tão feliz, disse ele. Mas espero que você se lembre de alimentar a alma, bem como a mente. Eu sou o conselheiro espiritual de todos dentro dos muros do palácio. Se você se encontrar preocupada ou em perigo, espero que não hesite em vir até mim. Eu irei, eu disse. Pode ter certeza. Bom. Ele sorriu, revelando uma boca lotada de dentes amarelando. Suas gengivas pretas como as de um lobo. Quero que sejamos amigos. É muito importante que sejamos amigos. É claro que sim. Eu adoraria se você aceitasse um presente meu, disse ele, enfiando a mão nas dobras de sua túnica marrom e removendo um pequeno livro encapado com couro vermelho. Como alguém poderia oferecer a você um presente que parecia tão assustador? Meio relutante, me inclinei para a frente e peguei o livro de sua mão comprida, cheia de veias azuis. O título era feito de ouro em relevo na capa. Story Santkaya. A Vida dos Santos? Ele assentiu. Houve uma época em que todas as crianças grixas recebiam esse livro quando iam para a escola no pequeno palácio. Obrigada, falei perplexa. Camponeses adoram seus santos. São sedentos pelo milagroso. E ainda assim eles não gostam dos grixas. Por que você acha que isso acontece? Nunca tinha pensado sobre isso, falei. Eu abri o livro. Alguém tinha escrito meu nome por dentro da capa. Eu folheei algumas páginas. Sancti Petir de Breveno, Sancti Ilia em Correntes, Sancti Lisabeta. Cada capítulo começava com uma ilustração de página cheia, belamente reproduzida em tintas coloridas e brilhantes. Acho que é porque os grixas não sofrem como os santos sofrem, o modo como as pessoas sofrem. Talvez, eu disse distraidamente. Mas você sofreu, não foi, Alina Starkov? E eu acho que, sim,
Eu acho que você sofrerá mais. Eu ergui a cabeça. Pensei que ele podia estar me ameaçando, mas seus olhos estavam repletos de uma simpatia estranha que era ainda mais aterrorizante. Eu olhei de volta para o livro no meu colo. Meu dedo tinha parado em uma ilustração como Santa Elisabetta tinha morrido, esticada e esquartejada em um campo de rosas. Seu sangue formava um rio entre as pétalas. Fechei o livro de supetão e fiquei de pé. Tenho que ir. O Aparati se levantou e por um momento pensei que ele tentaria me impedir. Você não gostou do presente? Não, ele é bem legal, obrigada. Só não quero me atrasar, balbuciei. Eu passei correndo por ele e pelas portas da biblioteca e só respirei tranquila ao voltar para o meu quarto. Joguei o livro dos santos na gaveta debaixo da minha penteadeira e fechei numa batida. O que o Aparat queria de mim? Era para as suas palavras serem uma ameaça ou algum tipo de aviso? Respirei fundo, uma onda de fadiga e confusão passando por mim. Eu sentia falta do ritmo fácil da tenda dos documentos, da monotonia reconfortante da minha vida como cartógrafa. Quando não esperavam nada de mim, além de alguns desenhos e uma mesa de trabalho arrumada. Sentia falta do cheiro familiar de tintas e papel. Mais do que tudo, sentia falta de Mali. Eu havia escrito para ele toda semana os cuidados do nosso regimento, mas não havia obtido resposta. Sabia que o serviço postal talvez não fosse confiável e que a unidade dele poderia ter saído da dobra ou poderia estar em Ravka Oeste, mas ainda tinha esperança de ouvir notícias sobre ele em breve. Havia desistido da ideia de ele me visitar no pequeno palácio. Sentia falta dele, mas não podia aguentar o pensamento de que Mali descobriria que eu havia me adequado à minha nova vida tão bem quanto à antiga. Toda noite, enquanto subia a escada para o meu quarto após outro dia doloroso e inútil, eu imaginava a carta que estaria esperando por mim na minha penteadeira e acelerava os passos. Mas os dias passaram e a carta não veio. Nesse dia não foi diferente. Passei a mão pela superfície vazia da mesa. Onde está você, Mali? Sussurrei, mas não havia ninguém para responder.